Recebo mensagens o tempo todo dizendo que isso é só conversa porque ninguém é preso. A questão é que, em ditaduras, é fácil prender alguém. E também não é difícil fuzilar, expulsar ou prender a família. Mas por algum motivo nós não queremos que seja fácil prender as pessoas. E sem julgamento, ou rapidinho punir, e ainda do jeito que o líder quiser. Normalmente é assim que acontece. Os Estados Unidos da América são o que chamam de República Democrática. Isso significa que tudo o que está escrito na lei, de A a Z, deve ser cumprido. Punir e destruir o que era difícil foi feito de propósito. Agora estamos de branco e os outros na merda, mas amanhã pode ser a nossa vez. Por isso é legal cumprir tudo o que está escrito na lei, e sem pressa. Em 2017, um ex-agente de inteligência que trabalhava no Congresso informou ao FBI que Adam Schiff, então deputado democrata da Califórnia, vazava informações secretas à imprensa para prejudicar o presidente Trump. O famoso John Solomon contou isso no programa Hannity da Fox. Já falei sobre ele para vocês. Ele é um dos nossos principais jornalistas e investigativos. Ouça, esse informante literalmente estava presente na reunião, segundo ele. Ele informa ao FBI onde Adam Schiff autorizou o vazamento de informações secretas para difamar Donald Trump e tentar criar ou um comitê especial no Congresso ou um procurador especial. O denunciante era oficial de inteligência e atuou 12 anos na equipe democrata do Comitê de Inteligência da Câmara. Ao procurar o presidente, ele deu 4 entrevistas e forneceu informações secretas ao FBI, já que o Departamento de Justiça decidiu não agir. Quantas vezes na última década ouvimos, vamos lidar com esse vazamento de informação secreta, e alguns meses depois não conseguimos lidar com esse vazamento de informação secreta. No caso de Adam Schiff, houve vazamentos de informações secretas, mas o Departamento de Justiça não agiu. Hoje à noite, o procurador-geral e ex-procuradores como Merrick Garland, Jeff Sessions e Rod Rosenstein, ligados ao caso da Rússia, receberam respostas. Eles sabiam do caso Adam Schiff, por que deixaram isso ocorrer? E acontecerá alguma coisa no atual Departamento de Justiça. O funcionário se reuniu 4 vezes com o FBI e forneceu informações detalhadas. Isso foi claramente um crime sem outra interpretação. Mas nenhum dos procuradores gerais, nem republicano nem democrata, abriu um processo. Sessions, Barr, Merrick Garland, Loretta Lynch, todos abafaram esse caso. Neste caso, a testemunha ocular que estava na sala com Adam Schiff conseguiu repassar para o FBI. A boa notícia é que a Akash Patel entregou esses documentos ao Congresso. Aliás, essa é a primeira de várias grandes investigações sobre vazamentos que veremos nos próximos dias. Vocês verão outras pessoas importantes que o FBI claramente identificou como aquelas que vazaram informações secretas. O próprio pessoal deles os entregou durante o interrogatório do FBI. De novo, nada aconteceu. Esse é o padrão habitual. Agora, a questão é se essa dinâmica vai mudar. O Ministério da Justiça sobre Donald Trump. Mas acontece que funcionários do Congresso, do Ministério da Justiça e até do Comitê Central do Partido Democrata repetidamente levavam ao FBI fatos de crimes semelhantes cometidos por vários democratas de alto escalão. O que estava acontecendo? E depois? Alguns eram orientados a ficar quietos e confiar na resolução, outros eram afastados discretamente. Senkin, a revisora Egorova, Seta. Richard, por exemplo, foi morto simplesmente com um tiro nas costas. Ele era suspeito de vazar informações sobre Hillary Clinton para Johnny Podesta e até para o Wikileaks. Que crime horrível! Durante o período de euforia democrata nos meios de comunicação e na mídia em Washington, surgiu um grupo de jovens, jornalistas, que se autodenominaram Projeto Veritas, ou seja, Projeto Verdade. Se você lembra do famoso In Vino Veritas do escritor romano Plínio, creio que o velho, pois acho que eram 2, a verdade está no vinho. Jornalistas disfarçados com câmeras ocultas abordavam funcionários públicos, políticos, líderes sindicais, cafetões, criminosos e prostitutas.
e por causa do jeito que se comportavam, e em certos lugares eram de um certo jeito e coisas assim, eram vistos como parte do grupo, e muitas vezes acabavam revelando segredos que ninguém deveria saber. Vamos falar agora sobre a execução deles, que durou vários meses, o depoimento do ex-procurador-geral dos Estados Unidos da América, Bill Barr. Oi. Meu nome é Patrícia Leles, sou jornalista e atuo em política há anos. Em 2018, me casei com um americano e assim me mudei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar como jornalista nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar para Armstrong Williams em 2021 e fui contratada como jornalista para as emissoras de televisão dele. Trabalhei para Armstrong e o conheci por meio de David Smith, dono da Sinclair Broadcast Group. Ele trabalha com política, né? Afirma que é jornalista, tem várias emissoras de televisão e também é lobista. E é muito difícil dizer quem é Armstrong Williams, porque até agora eu não tenho uma resposta para essa pergunta para você. Depois de alguns meses, Armstrong a transferiu para um trabalho mais, como ele disse, responsável. Armstrong. Estrangeiros ricos que buscam visto ou residência nos Estados Unidos da América. Armstrong era um lobista, cujos clientes eram contratantes locais e estrangeiros. O primeiro contato que tive com o trabalho de lobby de Armstrong foi através do lobby de visto, no qual ele estava trabalhando. Para os pais de Julian, Raíssa Menya. Peter e Vivian Julian são bilionários. Ele não é americano. Agora ele mora nos Estados Unidos da América, porque tem um visto, que também conseguiu através do Armstrong. Mas naquela época eu não trabalhava para o Armstrong. Armstrong Williams me ofereceu $700 mil só pelo visto do Julian. É um valor extraordinário, senhoras e senhores. Normalmente o valor varia de 12 a 20 mil dólares, de 12 a 20 mil dólares. Sim, nós realmente discutimos isso. Ele me ofereceu $700 mil apenas pelo trabalho no caso de Julian Vizen, e eu tenho contratos para isso. Então, eu me lembro que tinha um projeto que ele queria que eu pegasse, tipo, 1,5 milhão ou tipo 1,3 milhão. E eu fiquei tipo, olha, não me sinto muito confortável com isso, porque sabe, como eu vou... explicar. O tempo todo ele diz algo como, não, é porque você não é daqui, porque você não entende o sistema, você não entende o negócio. É isso que custa ter visto para morar nos Estados Unidos da América? E foi isso que ele me ofereceu. E no final das contas, ele não quis fazer um contrato. Mas eu disse, olha, eu só vou começar a trabalhar nisso se eu tiver um contrato. Após muitas conversas, ele finalmente aceitou assinar o contrato. Até agora, isso parece um conto de fadas. Todos os pagamentos foram feitos por Julian diretamente na minha conta bancária, como especificamos no contrato. Então, meu papel era focar no plano de negócios e reunir tudo para que Armstrong e seus amigos pudessem enviar isso para... o governo. Conheci Clyde Vanell por meio de Armstrong, que sempre dizia ser seu advogado. Ele também representa a House Talk Holdings, né, que chamamos de empresa House Talk Holdings. E Clyde sempre está envolvido em tudo, ele sempre está por dentro de tudo. Acho que agora Clyde foi eleito em Nova York. Em tudo o que eu fazia, eu estava sob a supervisão do Clyde Vanell na maior parte do tempo. Ele é meio que a pessoa que me diz o que eu preciso fazer e como devo fazer, ou, por exemplo, com quem eu preciso entrar em contato. Então ele está sempre lá, ele sempre está envolvido em tudo, em cada coisinha. O parceiro de Armstrong era Bill Barr. Bill é aquele que garantia aos seus clientes super ricos que o caso que ele assumisse seria resolvido para a satisfação deles. A empresa. Então, basicamente, eles criam uma empresa falsa que eu ajudei a criar com eles, e eles nunca lançaram essa empresa. Essas empresas não têm nenhuma operação real, e isso é ilegal.
Só percebi depois de muitas situações que cada pessoa mente para os governos por causa dos vistos. Eles vendem as empresas como se fossem para o público. Tipo, eu vou criar essa grande empresa, e falam sobre todos esses ricos e bilionários juntos. E quando olhamos os arquivos, depois que todas essas pessoas conseguiram seus green cards ou vistos, elas nunca trabalham na empresa que deveriam ter aberto e na qual deveriam trabalhar. Essa empresa é totalmente falsa, ela não existe. Criavam uma empresa de fachada, faziam um plano de negócios e deixavam o financiamento no banco. Ao governo dos Estados Unidos da América, explicavam que iríamos criar empregos, empregar americanos e produzir produtos necessários nos Estados Unidos. Bill Barr levava esses documentos, obtinha as autorizações necessárias e depois esqueciam da empresa para sempre. Bem, e o dinheiro que estava no banco, naturalmente, era devolvido de volta. E então comecei a perceber que cada visto em que trabalhávamos no escritório provavelmente era fraudulento. Bill Barr sabe que as empresas criadas para o visto não eram reais. Porque depois que os pais de Julian conseguiram seus vistos, eu ouvi e disse, sabe, precisamos começar a trabalhar nessa empresa e fazer tudo. E ele ficou tipo, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Armstrong e Bill Barr tinham um contato no governo, acho que seu nome era Jonathan Cohens. Pelo que entendi, todos que trabalham para Armstrong e Bill Barr sempre souberam que a empresa parecia falsa. Mas uma coisa que eles levam em consideração é que, depois que você recebe a aprovação, depois que você recebe O visto, o governo. não verifica se você realmente está trabalhando na sua empresa. Entende? Se você abriu a empresa, eles não verificam. Por isso, eles sempre contam com isso. Enganar o sistema de imigração e o governo é muito mais fácil do que as pessoas pensam. E eu tenho provas disso, porque é exatamente isso que Armstrong e Bill Barr fazem. E Bill Barr faz isso. Isso não é só um crime menor, é uma fraude repetida de milhões de dólares contra o Serviço Federal dos Estados Unidos da América, seriamente punida. Barr e Williams ficaram apavorados. Eles achavam que tinham comprado a garota, ainda mais porque ela não era americana, né? Ou seja, do ponto de vista deles, ela deveria mentir, enganar e se vender por dinheiro com facilidade. Depois eles escreveram para o KDR tentando dizer para ela, você é latina, porque isso, porque aquilo, você é latina, latina. Uma moradora da América Latina, acho que ela é do México, se não me engano, acabou sendo, para o horror deles, uma pessoa com moral e consciência e foi ao FBI sobre o que Bartholdi foi informado, e então tudo começou. Muito Fácil de entender. Por que estão me perseguindo e ninguém mais é acusado ou perseguido? Muito fácil. Eu liguei para o FBI para denunciar Billy Barr e Armstrong Williams. Eu tenho gravações de cada reunião. Uma reunião pode ser sobre visto para alguém, outra sobre 6 de janeiro ou sobre o caso do Rick. Eu tenho uma citação de que, Barr acha que o FBI vai entrar na casa do Trump em breve. Uma coisa que eu ouvia muito era como planejavam impedir o retorno do Trump à América. Uma coisa que eu percebi muito rápido, logo no começo, é que Bill Barr é alguém extremamente importante. E eu me lembro que, a maior conversa que eles estavam tendo naquele momento era, de que acusação nós podemos incriminá-lo. Aqui está. Um bom procurador-geral em todas as administrações americanas que estou tentando lembrar agora, provavelmente foi o conselheiro mais próximo e amigo do presidente. Vamos lembrar que Kennedy, por exemplo, nomeou seu irmão mais novo para esse cargo. E esse defensor inventava maneiras de caluniar Trump para que ele nunca mais pudesse se tornar presidente. Isso é chamado de proteção, ou seja, proteção para operações clandestinas. Bill Barr dava proteção e abrigo para trapaceiros e ladrões. Bem, assim como diziam que Hunter Biden dava proteção para prostitutas da Rússia, por isso recebeu da Baturina pelo menos uma vez 3 milhões de dólares. É por isso que assim que Patricia, esse é o nome dessa moça, Patricia procurou o FBI, isso foi comunicado ao Barr. Exigiram que ela entregasse todos os documentos, testemunhos, gravações, tudo que ela tinha, mas ela já tinha entendido naquela época que isso era sua única proteção.
Ela foi bombardeada, pressionada, ameaçada e disseram que seu green card seria cancelado. E Depois, nessas reuniões, comecei a fazer anotações e tentar guardar tudo para provar o que estava acontecendo. Uma coisa que eu entendi muito bem é que Bill Barr e Armstrong, e todos os políticos também, estão muito focados em como eles vão parar o Trump. E uma coisa que eu ouvia com frequência era como eles iam impedir o retorno do Trump à América. Isso. tudo o que ocorreu com os tribunais do Trump entre o primeiro e o segundo mandato foi planejado como uma operação única, em várias frentes, com diversas acusações e acusadores. E tudo isso foi inventado. Mas são tantos que, do ponto de vista deles, ou Trump deveria ter quebrado, ou o povo acreditaria que onde há fumaça, há fogo. Tudo bem. Nessa reunião, também falamos sobre o encontro que tivemos com o Facebook e sobre a pessoa do Facebook que nos ajudava e dava orientações sobre a criação de conteúdo. Contra Trump e contra o 6 de janeiro, ele se chamava Daniel. Nas redes sociais, estava sendo preparada toda uma programação de insinuações, mentiras, falsificações sobre o próprio Trump e sobre as manifestações supostamente tumultuadas e, digamos assim, violentas das manifestações de 6 de janeiro de 2020 em Washington. Aliás, eu tinha alguns conhecidos lá, e os relatos deles eram muito diferentes do que a televisão nos contava, do que escreviam nos jornais e do que era discutido nas redes sociais. Isso foi meio que uma das primeiras reuniões sobre o plano que eles elaboraram para perseguir todos que trabalham ou apoiam o Trump. E isso foi em 13 de setembro de 2021. Em 2021, democratas e pseudo-republicanos iniciaram processos contra quem pudesse ajudar Trump a retornar à Casa Branca. Eles não se importavam se era verdade ou não, se era legal ou não, se era bom para o país ou não. Eles protegiam sua tigela de comida quente e gordurosa. Era só isso que importava para eles. Nessa reunião estavam eu, Armstrong Shermichael e Bill Barr por telefone, e eles estavam falando sobre o comitê de 6 de janeiro. Eles autorizaram o comitê a investigar os acontecimentos de 6 de janeiro. Nós começamos meio que com alguns nomes. Eles também deram muitos nomes aqui. Fez uma citação. Foi algo assim. Barr e Cheney uma vez se concentraram em Roger Stone, Rod Stario e Benani, assim como em Kimberly Guilford, que é próxima de Trump. Nomeado Nancy Pelosi e Comitê para investigar supostos crimes, 6 de janeiro. E os conspiradores do escritório de Williams, além de Bill Barr, estavam preparando armadilhas. Bem, armadilhas jurídicas para o círculo de Trump, ou seja, nem políticos, nem só amigos, círculo próximo e conhecidos. Armstrong Williams persuadiu pessoas a irem para onde ele conhecia a vida delas. A armadilha espera na colina do Capitólio em 6 de janeiro. Ele apresenta rádio e podcasts. Fingiu apoiar Trump, mas ao mesmo tempo, essas pessoas estão lá. Porque pessoas como Armstrong diziam para eles estarem lá, diziam que não, tudo bem, se vocês estiverem aqui. Quando tudo começa, Armstrong diz, podemos entrar? Vamos, vocês conseguem. Então, que tipo de pessoa faz isso com os outros? Posso responder, querida Patrícia, a essa pergunta. Que tipo de pessoas são essas que agem assim? A resposta é simples, 2 palavras, canalhas e criaturas vis. É assim que agem canalhas e criaturas vis. Já faz tempo que eu digo. Hoje, quem é contra o Trump ou é um idiota zumbificado ou é uma criatura canalha. E, além disso, só pessoas psicologicamente não muito saudáveis. Quando eles não conseguem controlar suas ações, as emoções ultrapassam qualquer controle que eles possam ter sobre si mesmos, por assim dizer, sobre si mesmos. E o que fazer com o controle? Estabelecer controle sobre si mesmo. Não sei, talvez não seja assim. Começando a tentar entender a teia de intrigas, Patrícia explicou que os conspiradores tinham telefones não registrados, sem dono, sem nome,
que de tempos em tempos eram destruídos e substituídos por outros. E políticos, conspiradores, promotores e doadores, eles tinham uma rede de comunicação fora do alcance de qualquer monitoramento. E então ela recebeu uma mensagem no seu celular: eu sei o que você está fazendo e isso é ruim para você, vai acabar, depois eu vou acabar com a sua vida. Qualquer um que estiver no meu caminho será destruído. Sabemos que você fala com a Procuradoria-Geral, né, que sabia de tudo, assim como eu, direto do Fernando Collor de Mello e da Procuradoria-Geral. Isso é muito simples. Eu liguei para o Departamento Federal de Investigação para denunciar Billy Barr e Armstrong Williams, amigos influentes. Pagaram para ele instalar uma televisão. Por isso, lavar dinheiro é tão fácil. Conversei várias vezes com Bill Barr, Finiviz, Qatar, Turkish Airlines e o embaixador turco. Por exemplo, envio coisas pelo correio para a Finiviz, pois tenho o endereço e um ótimo número de telefone dela. É como se ele estivesse me dizendo que algum motorista do Qatar vai trazer alguma coisa e me pediu para não abrir. Quando comecei a meio que perceber o que estava acontecendo, pensei que precisava ter provas de tudo o que eu dizia. Um dia fui até o escritório e peguei os telefones que usamos para ligar para alguns políticos e outras pessoas. Quando ele percebeu que eu tinha pegado todos esses telefones e todas as minhas anotações, porque ele também queria minhas anotações e tudo mais, ele começou meio que a me enviar mensagens. Ameaças de morte. Patrícia. Diz que quem a ameaçou de morte foi Armstrong Williams. Parece que ele não foi o único. E ao que parece, depois do assassinato de Seth Rich, em circunstâncias semelhantes, e também da morte de mais de 80 pessoas do círculo de Clinton, é preciso levar a sério as ameaças dos políticos do pântano de Washington. Logo descubro que isso é basicamente sobre corrupção e poder. E eu já vi muita corrupção, muita luta pelo poder em países latino-americanos. Mas nunca foi parecido com o que eu vi no escritório de Armstrong. Eles não oferecem advogados nem para quem trabalha com eles, nem para o próprio país. Por exemplo, nas reuniões discutia-se como transferir dinheiro tanto da Turquia quanto do Catar para políticos americanos. Como você deve imaginar, não era pela beleza dos olhos desses políticos. Uso o telefone descartável desde que entrei para Armstrong. No escritório, é comum todos usarem esses aparelhos para ligar para políticos ou qualquer pessoa. Quando comecei a perceber o que estava acontecendo, pensei que precisava de provas de tudo o que eu estava dizendo. Eu preciso ser capaz de provar, por exemplo, com anotações. Preciso registrar nomes, números, ALOL, endereços. Tudo o que eu puder para provar o que estou dizendo. Mas nos telefones descartáveis, por exemplo, há endereços e números de telefone das pessoas com quem conversamos. Por exemplo, este é para Fanny Wills, o que significa que usamos esses telefones descartáveis apenas para conversar com ela. Eu tenho um telefone descartável que usamos para ligar para Baru, ou um telefone descartável que acho que usamos para ligar para Naitan Weidu. Foi assim que comecei a usar telefones descartáveis. Tenho um do Qatar. Em 2021, peguei os telefones descartáveis e fiquei com eles quando decidi denunciar ao FBI. Queridas. Pessoas gentis e boas sonhavam com uma vida melhor para os americanos? Claro que sonhavam. Não fariam mal nem a uma mosca. Nunca roubariam nem uma folha de figueira. Sempre dizem a verdade e nada além da verdade, nada mais. Aqui estão eles, aqueles que nos acusam dizendo que somos contra a democracia. São eles que dizem isso. Barr iniciou uma operação para neutralizar Patrícia. Não entendo como ela sobreviveu, mas de alguma forma sobreviveu. Nós, contribuintes, pagamos pela vigilância de Patrícia e pelo trabalho dos funcionários, analistas e agentes que a acompanhavam. Agora investigam em Bombarda, Armstrong e Barr. Eles não têm estado muito bem do estômago ultimamente. Acho que os dois estão pensando em fugir para o Catar ou para a Turquia. A corajosa garota Patrícia Oliveira Leves
Obrigado a ela por sua coragem e honestidade. Muitos se vendem por ainda menos dinheiro. Em 200 dias na Casa Branca, Donald Trump conseguiu apagar vários focos de violência no cenário internacional. Donald Trump iniciou um novo grande processo de mudança da nossa civilização, passar de resolver questões pela força para resolver questões por meio de pressão econômica ou incentivos. Ouçam Tammy Bruce, que prevê um grande futuro na administração e entre os presidentes. Essa conquista segue acordos de paz coordenados entre Camboja e Tailândia, Israel e Irã, Ruanda e República Democrática do Congo, Índia e Paquistão, Egito e Etiópia, assim como Sérvia e Kosovo. Além da notável conquista dos Acordos de Abraão. Aliás, acabou de chegar a notícia de que Tammy vai assumir o cargo de vice-representante dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas. O representante será Mike Waltz, ex-assistente do presidente para assuntos de segurança nacional. Mas algo me diz que Tammy está lá para garantir e futuramente se tornar a representante dos Estados Unidos da América. E aqui está o briefing na Casa Branca. Na sexta-feira de manhã, o presidente Trump viajará a Anchorage, Alaska, para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. Uma guerra brutal entre Rússia e Ucrânia começou sob a liderança de Joe Biden, mas Trump está decidido a tentar acabar com o conflito e as mortes. Como o presidente afirmou várias vezes, ele sempre prefere a paz e parceria. Quando esses resultados podem ocorrer? Atualmente, não há líder no mundo mais comprometido em prevenir ou acabar com guerras do que o presidente Donald Trump. Basta olhar para o que aconteceu aqui, na Casa Branca, na última sexta-feira, quando o presidente Trump recebeu o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia. Conseguiu que ambos os líderes assinassem uma declaração histórica de paz, encerrando anos de conflito que desestabilizava a região e causou muitas mortes. Em outras notícias, continuamos vendo relatórios econômicos positivos em todos os setores. O relatório de hoje sobre o índice de preços ao consumidor mostrou que a inflação superou novamente as expectativas do mercado e continua estável. No geral, a inflação ficou em média de 1,9% ao ano. Nos 6 primeiros meses da presidência de Trump, os preços dos produtos diários seguem caindo. Os preços dos energéticos caíram em julho, incluindo a gasolina, que diminuiu quase 10% em relação ao ano passado, e o propano, que também caiu 25% em relação ao ano passado. Os preços dos ovos caíram novamente em julho e diminuíram 20% desde que o presidente Trump assumiu o cargo. A inflação da habitação, principal responsável pela inflação geral, atingiu o menor nível desde outubro de 2021. Salários dos trabalhadores americanos voltam a crescer acima da inflação. À medida que a inflação diminui, esta administração continua totalmente empenhada em devolver mais dinheiro aos bolsos dos americanos nos Estados Unidos. Cresceu 13% em relação ao ano passado e aumenta mensalmente desde que o presidente Trump assumiu. O otimismo das pequenas empresas, segundo o relatório de hoje, chegou ao maior nível em 5 meses. Ignore os alarmistas e confie em Trump. Esse é nosso lema na Casa Branca. A agenda econômica América em primeiro lugar funciona. Branca está tentando diminuir nossas expectativas. Não esperem conclusões, não esperem acordos ou planos. É um encontro do mediador com um dos lados para entender o que a Rússia quer e o que a Rússia está oferecendo. Acho que isso é uma grande besteira. Desculpe, sim. Há videoconferências, houve longas conversas, houve esclarecimentos por meio de intermediários enviados como Dmitriev e Vitkov. Sim, já aconteceu de tudo, acho que sim. Havia um problema por causa do qual nada dava certo. Era a falta de vontade da Rússia de acabar com a guerra, porque eles achavam que era vantajoso para eles prolongá-la. Ou seja, há muitas vantagens em continuar e poucas desvantagens, ou talvez nenhuma. Bom, e daí se morrerem mais 25 a 30 mil soldados de alguma região distante, ou mesmo que não seja distante? Vladimir Vladimirovich não liga para isso. Aqui aconteceu algo que fez com que Vladimir Vladimirovich pedisse um encontro com Trump. Ou seja, pode-se esperar que haja o desejo ou algum motivo para acabar com a guerra.
e surgiu. Eu realmente espero que seja algo sério, porque caso contrário, tudo isso não vai adiantar. Não haverá muita pressão, não haverá grandes concessões. Em encontros desse tipo, normalmente se trabalha nos últimos 10% do acordo nos detalhes finais. Ou resolvem algumas questões ou só aparecem para posar, mas não parece ser o caso aqui. Ou seja, como eu já disse, eles estão ajustando os últimos detalhes. O Putin e Trump precisam conversar sobre algo sem medo de que o mundo saiba ou querem que o acordo tenha duas partes, uma pública e outra secreta, como os russos desejam. Também, por assim dizer, eles já fizeram isso várias vezes, começando com Hitler e muitas outras vezes. Mas Carol Levitt falou que é só para ouvir. Portanto, talvez seja algo que Putin queira dizer ou ouvir pessoalmente de Trump. Cara a cara, nariz com nariz. Talvez ele queira garantia de ajuda dos Estados Unidos da América para sair da Rússia, ou o oposto. Encontrou algo sobre o Trump e veio assustar, e ele aceitou ouvir. A gente nem consegue imaginar o que isso realmente significa. Mas uma coisa é certa, Zelensky não precisa estar lá. Absolutamente não é da conta dele. Ele está lá, mas não está pronto para lutar. Na negociação de primavera, ele vai trazer emoção, algo que deve ser evitado nessas e em quaisquer conversas. Outras negociações. São as emoções. Interessante, não? O que houve? A internet ucraniana está novamente cheia de ódio ao Trump? Alguém pode me explicar isso? A única pessoa que quer parar a guerra para eles o odeiam por isso. Mas a liderança e a elite da Ucrânia estão prontas para perder a guerra, como se diz, cair sob o jugo, por assim dizer, da Rússia de Putin, eu diria até não da Rússia, mas da cooperativa Ozera de Putin. Sacrificar o país inteiro só para que Trump não consiga fazer o que ele queria fazer, neste caso, parar a guerra. Só para que Trump não consiga parar a guerra, estamos prontos para sacrificar tudo, até jogar todos os nossos filhos e entregar toda a pátria, só para que Trump não consiga. Leio atentamente em russo e traduzo quando está em ucraniano. O Google, claro, traduz de forma meio estranha, mas é bastante preciso. Aqui está um fenômeno surpreendente. E o que dizer sobre esse fenômeno surpreendente? Se metade da América não quisesse o mal para o seu próprio país, só assim o Trump não teria conseguido. Então, construir uma sociedade mais produtiva e segura, eu diria que isso é uma característica nacional dos ucranianos. Mas acontece que o desejo de se prejudicar só para que uma certa pessoa que odiamos, ou até um grupo de pessoas também se dê mal, é mais forte. Isso é uma qualidade universal. Homo sapiens, senhores. Abaixo está o link para o meu livro, gratuitamente, a continuação, e o link para patrocínio. São $4 por mês ou mais, muito úteis para o canal. Todo o valor das suas doações sempre foi e será usado na manutenção técnica do canal. E agora, muito obrigado por ouvirem, de verdade, obrigado por ouvirem. Recebo mensagens agradáveis e gosto muito, sendo sincero com vocês. Mas eu acho que o mais importante seria tentar compartilhar esses vídeos, o que chamam de share na internet, né? Enviar para amigos, conhecidos, enfim, colocar em alguns grupos. Porque quanto mais pessoas entenderem claramente o que está acontecendo, eu não estou impondo o meu ponto de vista, sim, eu tenho eu compartilho, mas não imponho. Eu conto para vocês o que está acontecendo e depois falo a minha opinião. E muitas pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Simplesmente, o que está acontecendo? Às vezes eu apareço em canais lá, canais ucranianos. Bom, quero dizer, eu falo em russo, mas, digamos assim, canais ucranianos, canais russos, né, canais de língua russa em outros países e tal. Na maioria das vezes, vejo comentários como, ele está mentindo ou ele está inventando. Mas eu só falo os fatos, é isso que eu faço. Tudo bem, até logo. Já estou conversando há muito tempo, então vamos nos despedir. Até a próxima. Até a próxima.